Se a gente quer construir valor, a gente tem que construir diferenciação, percepção e posicionamento. É o tripé para a construção de valor. Claro, a gente tem que levar a marca ao mercado, tem que comunicar, tem um monte de coisa, mas o ponto de partida são esses três componentes. Só que para poder trabalhar neles, a gente vai ter que entender o que não é um diferencial, como funciona a percepção e o que de fato é posicionamento de marca, de uma maneira aqui, claro, mais resumida, mais prática, mas sem os desvios, os equívocos que a gente vê em tantos conteúdos de guru por aí no nosso, ou no nosso Instagram, ou provavelmente no dele. Então, no item 1.1, o que não é um diferencial? É isso que a gente vai ter que entender para poder entender o que é diferenciação. Era uma vez um mercado no qual a única opção era você. Tudo bem, não estou falando da minha empresa, não estou falando da sua, mas toda empresa que cria um produto, ou um segmento, ou um serviço realmente novo, ou leva esse produto, esse serviço para uma região onde ele não tinha ofertado, não havia oferta daquele produto, daquele serviço, está numa relação de monopólio. A única opção é você. Quando a única opção é você, é fácil vender. Você só precisa dizer que você existe e o cliente vem até você. E como ele não tem opção, é você que determina o preço. É você que diz quanto ele tem que pagar. E se ele falar, ah, tá caro, não quero, tá bom, se vira aí, porque você não tem outra opção. Antes dos aplicativos, era um pouco assim com táxi, né? Era aquele valor e ponto final. A opção era você investir em comprar um carro, que era investimento pesado, ou muitas vezes enfrentar as dificuldades do transporte público, que ainda bem está cada vez melhor, mas a realidade era essa. Táxi era algo muito caro para a maior parte da população. Não havia concorrência, muito simples, muito fácil. Ótimo para quem é pioneiro em qualquer mercado ou em qualquer território. Mas com o tempo, as barreiras de tecnologia, conhecimento, matéria-prima, capital vão diminuindo. E aí começam a aparecer novos concorrentes, aí o jogo muda. Não muitos concorrentes ainda, mas o suficiente para você se preocupar mais com o teu negócio e com a ocupação do mercado. Nesse contexto, investir em brand faz sentido? Ainda não. Tudo bem, você pode estar preparando uma marca forte para um horizonte futuro, mas esse é o momento que ninguém olha para brand, nem para marketing, nem para comunicação. A maioria das empresas olha para a estrutura de produção dela e mira, olha, como é que a gente pode produzir mais e distribuir melhor? Porque o segredo para crescer no mercado com ainda poucos concorrentes ainda nem é melhorar o produto. É produzir em maior escala, ser mais competitivo e ter uma distribuição que faz com que o teu cliente sempre encontre o teu produto primeiro antes de encontrar o do concorrente. Mas as barreiras continuam caindo e novos concorrentes vão inundando o mercado até que todos os produtos ficam iguais. E quando todos os produtos ficam iguais, o consumidor tem poder de escolha. Muitas vezes ele vai escolher o mais barato. E isso entra de novo na guerra de preço que a gente não quer. Mas é quando ele fica mais exigente que finalmente as empresas param para olhar e falar, bom, vou investir no produto, vou investir no serviço, vou diferenciar aquilo que eu faço aplicando uma melhoria. E, cara, funciona. Talvez aumente teu custo operacional em X, mas você pode aumentar a margem em 2x, 3x. Vale a pena esse investimento em inovação no produto e serviço para você se diferenciar de produtos que, de outra forma, são todos iguais. E aí a tua vida fica mais fácil, porque enquanto os teus concorrentes estão ali tentando produzir e brigar pelo mesmo público, você que tem um diferencial atrai mais pessoas e dispostas a pagar mais. É uma grande vantagem. Só que o momento que a gente vive hoje é que justamente essas barreiras também foram caindo. E hoje é muito mais rápido você copiar um produto do teu concorrente ou também inovar. Mas quando você inova é também rápido para os teus concorrentes te copiarem. E aí a gente fica na armadilha de que tudo aquilo que a gente fez para diferenciar o que a gente faz já não funciona mais. E, claro, a gente vai continuar inovando, continuar diferenciando, mas é muito rápido. Ah, a Pepsi lançou, estou falando de exemplos velhos, tá? Lançou uma Pepsi com limão, né? Pepsi Twist. A Coca-Cola foi lá e no mês seguinte lançou a Coca-Cola Lemon. Não demorou um mês para ela colocar no mercado com um comercial de televisão. Porque foi mudar alguma coisa no método produtivo, resolveu. Falando, não vou deixar a Pepsi ter esse diferencial sobre a Coca-Cola. A velocidade é rápida. Você vê o que o seu concorrente faz e copia. Não que você deva, mas é fácil.
obviamente, de fazê-lo e fazem isso com você. E aí a concorrência explode tanto que para o consumidor, para nós consumidores, vira tudo a mesma coisa. É tudo igual, é tudo indistinto um do outro. E esse é o drama que a maior parte das empresas vive hoje. E se não vive hoje, rapidamente vai ser copiado e vai viver e vai voltar para esse lugar. Se você sair desse lugar, em algum momento você pode cair nele de novo. Que é, se você vende a mesma coisa que os seus concorrentes, na tua comunicação você diz a mesma coisa, e você se parece com os seus concorrentes, queridão, você é só mais um. Você não tem nada demais, você não tem nada de especial. Nada te diferencia. Ah, não, Guilherme, olha, eu tenho algo de especial, um ingrediente mágico, uma coisa única, um método pelo qual eu faço. Parabéns, mas aí quando o cliente pisca e olha de novo, peraí, qual que era mesmo aquele que tinha um diferencial? Porque ele não percebe. A gente está falando de percepção. Percepção de valor, para acontecer, ela tem que ser percebida. Se está lá oculto, não tem percepção. Se não tem percepção, não tem valor. E numa época onde a concorrência era pequena, cada um investia no seu próprio diferencial. Cada produto e serviço ia lá e criava a sua proposta única de venda, a sua proposta de valor. Porque era mais fácil cada um ir para uma direção. Investimento em equipamento, maquinário, método produtivo, era mais fácil você encontrar um nicho de mercado teu do que chegar 5 anos depois de um concorrente copiando a evolução dele. No momento que essas barreiras todas caem, a gente fica inundado. Todo mundo tem os mesmos diferenciais o tempo todo, e comunicando, e parecendo. E aí, quando tudo parece igual, o que nós consumidores fazemos? Não é o seu consumidor, nós consumidores levamos mais barato. E é assim que a gente faz para vários itens que a gente consome no dia a dia. Aí vem o ponto. Ah, mas não é verdade, eu nem sempre levo mais barato. Quando eu vou comprar o sabão em pó, eu compro da marca que eu confio. Beleza, talvez seja uma marca forte, que provavelmente era a marca que seu pai e sua mãe usavam em casa, e que você aprendeu que ela é a melhor, mas você nunca testou todas as outras, você nunca fez testes cegos, avaliações. Você simplesmente usa a marca de sabão em pó que sua mãe usava e continua acreditando que é a melhor. Então muitas vezes a gente está preso a marcas fortes não simplesmente porque elas são famosas, porque a marca que sua mãe usava de repente nem é tão famosa assim, mas porque é muito mais fácil a gente confiar em alguém que traduz para a gente que aquela marca é confiável do que ficar testando todas as outras e quebrando a cara. E a gente vê, embora tenha alguns produtos que tenham melhorado a qualidade no supermercado, a maior parte só decaiu. A maior parte dos serviços tem buscado melhorar, mas ao mesmo tempo estão desumanizando, estão colocando robôs, e às vezes a gente não consegue ligar e falar direito com 0800 para resolver um problema. Então a gente vive um momento em que ou você vai tentar ser o mais barato, reduzir custo, ou você vai agregar valor construindo a sua marca. Dentro disso, o que a gente precisa compreender, é difícil, é que a lógica da diferenciação racional já não é mais suficiente, porque o racional está ligado à matemática, à ciência, à tecnologia, tudo aquilo que é fácil de copiar. Copiar uma relação de emoção, copiar algo intangível é mais complicado. Por isso que branding tem um lado que é difícil, porque a gente lida com componentes emocionais e intangíveis que a gente não foi ensinado a lidar.